Boa noite a todos, sejam bem-vindos mais esta tarde de estudos e aprendizado. Alguns recados muito importantes. Desligar o celular, que às vezes a gente se esquece e toca na hora, no melhor momento. E o que a gente tem pedido bastante é, a partir do momento que entrar aqui no salão, para manter o silêncio. Porque a gente sabe que esse salão tem um preparo todo especial da espiritualidade para as tarefas que aqui vão acontecer. O auxílio daqueles que estão com o nome nas caixas de vibração, o auxílio daqueles que a gente traz no nosso coração, que a gente quer que seja ajudado à distância. Então a espiritualidade aproveita de todo esse momento que a gente adentra aqui, que a gente fica ouvindo uma musiquinha, que a gente eleva o pensamento, e a espiritualidade aproveita para nos ajudar. Além do que a espiritualidade absorve a nossa boa vibração e distribui nos lugares que está necessitado. Então, este ambiente, a partir do momento que as luzes azuis estiverem acesas, a gente pede para tomar bastante atenção com a conversa, distração de pensamentos. Aproveitar os recursos da nossa casa. Temos atendimento fraterno, sábado às 18h30, terça-feira às 17h30 e terça-feira às 19h30, meia hora antes da atividade, a partir dele. E a gente também pode aproveitar nesta casa que nós temos o passe físico espiritual, totalmente preparado para aquelas pessoas que estão com algum problema de saúde, que possam passar pelo atendimento fraterno e, com indicação, usufruir dessa bênção que Deus traz para a nossa casa, tá bom? Psicografia recebida na nossa casa. Natureza. A ciência terrena ainda não consegue apreciar toda a riqueza da vida. Não consegue nem defini-la porque lhe falta o ângulo espiritual. Jesus trouxe a revelação e a sabedoria do mundo dos espíritos, embora a maioria ainda não tenha sabido apreciá-las. Jesus divulgou a natureza, expressou seu verbo na natureza e usou a natureza como templo de pregação. Sua morada era o solo arenoso e seu teto a copa de uma árvore. Precisamos valorizar o que vem da fonte divina. Os recursos naturais são finitos, esgotam-se em mãos inábeis, extinguem-se com a falta de inteligência, perdem-se com o erro de manejo. A inteligência já premiou o homem com o raciocínio. Racionalizem para proteger a natureza, para apropriar-se de seus recursos de maneira pródiga, pois ela serve toda a humanidade. O homem é que não serve ao próximo com igualdade, mas a natureza é sábia. O que fazemos a ela, ela nos responde. E hoje vemos as respostas das malcriações do ser humano. Meu Deus, mas Deus é misericordioso e tudo provê. A natureza continua e continuará provendo seus habitantes do quanto baste. Como parte integrante da natureza, saibamos apreciar cada relíquia, cada beleza, cada recurso como dádivas ofertadas para nosso progresso material na Terra, facultando-nos o recurso da evolução espiritual. Filhos, estejam atentos aos hábitos, eduquem-se e eduquem, de maneira a cumprir o dever do bom cidadão e do filho do bom pai. Mensagem recebida nesta casa em 14/7/23. Então, a partir de agora, vamos entrando em sintonia com a espiritualidade que já preparou todo este momento. A espiritualidade que estava aguardando cada um de nós para poder trazer as melhores bênçãos, os melhores tratamentos que necessitamos, seja para o corpo físico, para o corpo espiritual. Pedimos, Senhor, que possamos estar presentes com os ouvidos abertos e o coração envolvido nessas palavras que o irmão Celso preparou com tanto carinho nesta tarde. Que a espiritualidade esteja com ele e que Deus acompanhe
essa pequena tarefa como física, mas grandiosa espiritualmente. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Boa tarde a todos, ou boa noite, né? Que já é noite. Hoje nós vamos tratar de um assunto polêmico, né? Que envolve quem? A figura de Jesus, né? Que Jesus não veio trazer harmonia, ele veio trazer confusão aqui para a gente. E esse é o assunto que nós vamos tratar. Mas devemos ter consciência por que Jesus falou essas coisas. E no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 9, tem lá o seguinte: não penseis que vim lançar paz à terra. Não vim lançar paz, mas uma espada. Pois vim separar o homem contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra. Assim, os inimigos do homem são os de sua própria casa. Interessante, né? Por que será que os meus inimigos moram comigo? Vamos estudar isso. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. O que não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. O que acha sua alma a perderá, mas o que perde sua alma por minha causa, a achará. É um trechinho do Evangelho de Mateus, que está no Evangelho de Mateus, está no capítulo 10, versículos de 34 a 39. Então, por que Jesus disse isso, né? Interessante, porque se ele veio aqui numa missão de paz, vamos chamar assim, por que ele veio trazer a espada? Por que ele trouxe a discórdia? É muito simples. Nós ouvimos muito dizer que Jesus salva, Jesus faz isso, que faz aquilo, mas Jesus não salva. Não da forma que nós achamos. Jesus, ele trouxe aqui um exemplo de vida que nós devemos seguir. Quando ele fala que os inimigos estão na nossa casa, é a verdadeira, é verdade isso. Porque nós aqui, será que esse grupo aqui de pessoas, que nós estamos aqui reunidos, em toda a nossa existência, sempre foi amor, paz, bom dia, cavaleiro, bom dia, dama? Foram assim? Eu acho que não. Aqui nós nos tratamos, num passado, talvez não muito longe, com pedradas e pauladas. E pela bênção, pela misericórdia de Deus, estamos aqui reunidos para reparar o mal que nós causamos no passado. Temos muita prova disso, muito. E eu não vou me eliminar dessa responsabilidade. Tanto é que, recentemente, numa reunião mediúnica, veio um espírita, porque era mulher, né? E dizendo assim, puxa, até esqueci o que ela me falou. Me chamou de covarde, disse que eu a matei. Eu fiz um sacrifício, eu a matei, né? E ela estava muito chateada, né? Por que será? Né? Ela estava meio chateadinha comigo. E aí a gente vai descobrindo, né? Aí a gente foi conversando, fomos se acertando um pouco. E novamente deu para perceber que os laços de amor e amizade parece que voltou novamente, né? Mas no começo senti muita raiva, muita mágoa, muita dor, porque eu a envenenei. Não chegamos muito assim
nos conformes, né? Porque eu acredito que devia ter sido esposo dela, né? E eu a envenenei. Mas agora, graças a Deus, estamos no caminho. Ela sofrendo pela mágoa, eu aqui inocentemente não sabia, por isso que Deus, quando nos dá a oportunidade da reencarnação, vem o véu do esquecimento. Nós esquecemos o nosso passado, porque senão nós não conseguiríamos olhar na cara um do outro. Puxa, eu te chutei no passado, eu te roubei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Hoje eu não teria coragem. Não tem aquela situação que nós estamos andando na calçada, né? Aí, de repente, eu vejo uma pessoa que eu não gosto, não é verdade? A gente muda de calçada, né? Não, tal, muda, a pessoa passa aqui, depois eu volto, né? A gente faz aquela volta. A vida seria assim, porque senão eu reconhecer pessoas que eu magoei, eu saio fora. E agora, aí, quando eu vejo pessoas que me magoaram, aí eu vou atrás, né? Tomar satisfação. Mas, pela misericórdia divina, nós esquecemos de tudo. E vem aí um novo recomeço, como disse Chico Xavier. Nós temos a oportunidade de recomeçar de uma maneira melhor. E Jesus é sábio nessas palavras, porque ele sabe que dentro de uma família, ali é o momento da recuperação do amor, dos laços de carinho. É pai que brigou com o filho, é esposo que brigou com a esposa, e de repente, pela misericórdia, Deus nos coloca no mesmo lar, embaixo do mesmo teto, para ver o que acontece, para que nós possamos ter a oportunidade de reatar as amizades e ter uma vida um pouco mais amorosa, um pouco mais carinhosa, né? E assim segue. Jesus também, ele disse uma coisa muito importante. Eu não vim trazer nada, ele não veio ensinar nada aqui. Ele não trouxe nenhuma profecia, nada. Ele veio cumprir aquilo que já estava. Amar o próximo não é uma autoria dele. Amar o próximo já estava aí nos mandamentos, nos profetas que vieram antes dele. Então ele veio cumprir, né? Fazer. Eu vim aqui amar, cumprir. Talvez a única coisa nova que Jesus deixou, amai uns aos outros, como eu vos amei. Aí é diferente. Aí Jesus, ele põe todo o seu coração em cima dessa humanidade toda. Ainda hoje, de manhã, passou 2 rapazes lá em casa, de uma determinada igreja, e vieram conversar. E justamente eles estavam falando a respeito do reino de Deus. E ele me perguntou, onde que está o reino de Deus? Eu falei, onde está o reino de Deus? Porque ele estava imaginando um reino físico, geográfico. Não, o reino de Deus está ali, você vira aquela esquina lá, anda 2 quadras, o reino está lá. Aí eu pensei bem, falei, o reino de Deus está aqui dentro. Está dentro de mim, dentro do meu coração, aí está o reino de Deus. Se eu dormir com a consciência tranquila, dizendo o que eu fiz de bom e me arrepender daquilo que eu fiz de errado, eu acho que já estou no caminho de ter o reino de Deus. E não é o reino de Deus que vem a mim. Puxa vida, será que eu sou tão importante assim para chamar a atenção de Deus para que Ele venha até mim? Eu não sou tudo isso, não. É eu que tenho que ir atrás. Eu que tenho que seguir o caminho que Jesus deixou. E qual é o caminho que Jesus deixou? Será que eu vou... Jesus está lá na frente, eu jamais vou alcançar Jesus. Eu vou alcançar amigos, conhecidos, que têm uma vida um pouco melhor que a minha. É esse que eu vou seguir. E esse que eu estou seguindo, está seguindo o outro logo adiante.
e aquela fileira de irmãos seguindo uma estrada infinita que nós vamos um atrás do outro seguindo. Aí sim, para chegar no reino de Deus. Todos não, perdão. Muitos conheceram Jesus. Podemos citar aqui. Paulo conheceu Jesus. E por 2 vezes, pelo menos na história, ele esteve com Jesus. A primeira foi a caminho de Damasco, que Paulo estava atrás de Ananias para matá-lo, pelo menos. E Jesus intercede. Paulo, o que queres de mim? Aí a história da humanidade muda. É esse momento. É o clique do relógio no tempo que nós estamos aqui vivendo. Ali a história mudou. Paulo percebe quem é verdadeiramente Jesus e a vida muda. Em outro momento de Paulo é quando ele é sacrificado, né, que ele foi degolado. Nesse momento, quando ele é degolado, quem que aparece para ele? Quem que vem ao seu encontro? O próprio Jesus, junto com a sua esposa, com a sua noiva, que já tinha desencarnado. E junto de quem também? Estevão. Obrigado. Esse foi um. Vamos lá. Pedro conheceu, João conheceu. Muitos conheceram Jesus. Eurípides Barçanufo conheceu Jesus, esteve com ele. Agora, será que eu não posso conhecer Jesus? Será que vocês não podem estar um dia com Jesus? Lógico que vamos estar. Lógico que vamos conhecê-lo e pedir a sua bênção, agradecer por tudo que ele fez por nós. Agora tem que, como dizia meu pai, cresça e apareça. Na vida espiritual também, cresça e apareça. Procure seguir as leis divinas, o bem, o amor. Aí, um dia, quando tiver crescidinho, quando você for um hominho, aí você vai estar com Jesus. É diferente. Como eu posso requisitar Jesus numa vida toda errada, numa vida toda agitada, pensando mal de um, pensando mal de outro, fazendo maledicências? Como eu posso? Pelo contrário, cada vez mais, não é Jesus que se afasta de mim. Sou eu que me afasto de Jesus. Aí caímos nessa frase de Mateus, né? Que eu vou brigar com meu próprio pai, meu pai vai brigar com a minha mãe, irmão com irmão e assim por diante. A vida ela é muito simples, mas é difícil. Nem tudo que é simples é fácil. Devemos apenas seguir as leis que está aí. Imagina o seguinte, se é difícil, eu duvido aqui alguém que dirija, primeiramente, que nunca passou um sinal vermelho, que nunca esteve numa condição, num trânsito que fez coisa errada. Se numa coisa que é levar um carro para cima e para baixo, nós já fazemos coisas erradas, imagina com a vida o que nós fazemos. Quantas transgressões nós fazemos, erramos, ainda saímos de santinhos. Falamos que somos isso, aquilo. Deixa eu mudar minha asa aqui, que ela está me atrapalhando, sabe? Porque ter uma asa grande machuca a gente. E é isso com a gente. E nós achamos sempre que somos melhor. Eu vejo conversas por aí, olha, quando eu morrer, eu vou para o nosso lar. Meu Deus. Que ironia do destino. Não, tem uns lugares aí, umas colônias espirituais, né? Puxa vida, que bom, que sorte que eu tenho de ter amigo. Por isso que eu sempre falo, a melhor coisa é ser amigo de gente rica. Porque quando eu precisar, eu sei com quem contar, precisar de dinheiro, de favores, né? Agora, eu vou conhecer gente pobre,
O que eu vou conseguir de um pobre? Nada. Então, eu quero ter amigos que vão para o nosso lar, que vão para a colônia não sei da onde. Aí estou legal, aí eu estou bem assessorado. Porque se eu precisar, eles vão me chamar e falar, olha, dá passe livre aí para o Celso, porque ele é dos meus, então vamos junto. Puxa, que maravilha, né? Que maravilha que é ter bons amigos, bons conhecedores da Constituição Divina. E eu fico de boa. Se eu não consigo olhar para um miserável, um drogado, porque nós xingamos o drogado de nóia, disso, daquilo, vai viver com eles. Eu duvido alguém aqui que vai viver na rua, sei lá o motivo, que não é capaz de tomar um chimarrão, fumar um baseado, tomar um crack, porque é a única maneira que essas pessoas têm de se esconder da vida difícil que eles estão passando. Eu não condeno eles. E eu sei o que eles passam, porque eu vivo com eles. Eu diria que nesse meio eu tenho grandes amigos lá. Não tiveram a mesma, eu vou chamar de sorte, vamos chamar assim, é o mínimo que eu posso falar do que eu tenho. Porque eu tenho uma seguinte teoria: se eu estou aqui numa condição boa, é porque eu sou fraco. Eu sou fraco. Porque Deus não ia me colocar numa situação mais difícil de passar provas difíceis, sabendo que eu sou tão fraco. Primeiro cresça, depois apareça. Quando eu estiver fortinho, quem sabe eu vou ter condições de enfrentar dificuldades bem maiores na vida. E esse pessoal sofre. Ah, ele é bandido. Coitado, vamos orar por ele, que nos minutos seguintes ele possa se melhorar. Vai ser santo? Então já? Não existe isso. Ninguém muda da água para o vinho. Estamos aqui há milênios, caminhando nessa estrada, como eu falei agora há pouco. Fui interceptado por uma moça que disse: você me matou, Celso, você me matou. Puxa vida. E num tempo um pouco mais para trás aí, também numa reunião, como é interessante isso, né? Como Deus nos coloca em condições de saber quem é você. Nossa, eu vou no centro espírita, eu faço tanta caridade, eu dou passe, eu faço palestra, eu estudo, nossa, eu sou maravilhoso. Vocês precisam ver tanta coisa boa que eu faço. E ontem? Menos batista? Menos. Outro dia, também numa reunião mediúnica, veio um irmão e disse: traíra. Eu me gelei, né? Me chamar de traíra. Eu que sou tão bonzinho, pô. Eu venho aqui há 30 anos, eu sou tão bonzinho. Todo mundo me conhece. Os espíritos, então, meu Deus. Aí por que traíra? É porque você simplesmente fazia sacrifício humano. Você matava criancinhas. E você sumiu de repente. Você diz: agora eu te achei. Ah, tá. Aí depois que vai estudando, percebendo. É óbvio, um dia cansa, tudo cansa. Tudo que é de mal cansa um dia. Aqui mesmo nessa sala um dia, não minto, foi ali na casinha. Não sei qual foi o assunto, talvez o Marcos vai se lembrar disso. Nós estávamos estudando o diálogo com a sombra. E foi dito que pessoas que entram no crime não saem mais. Quem entrou no crime, olha, não tem saída.
vai até o final. Essa era a ideia. Aí vem o irmão e diz: não, vocês estão enganados. Quem entra no bem, aí que não sai mais. Quem experimentar o bichinho de fazer o bem, aí não tem jeito. Aí nunca mais vai querer saber de fazer mal. Foi o que ele disse. Aí, lógico, com o tempo você vai percebendo. Porque quando a gente faz, isso está provado cientificamente. Podem procurar aí que vocês vão achar. Quando você faz o bem para alguém, gera um hormônio aí no corpo, eu não sei qual é o nome, porque tem tanta coisa, que você fica entusiasmado. Nossa, como é gostoso ajudar alguém, como é gostoso ver o sorriso na boca de alguém. Recentemente, aqui na Sacadura Cabral, eu tinha umas cuecas lá em casa. Falei, pô, o que eu vou fazer com essas cuecas? Eu vou levar para a rua. Aí chega num determinado ponto ali, dei para uma moça: Cida, leva para o seu marido. Ai, Celso, obrigado. Legal. Estamos lá, tal, e de repente eu escuto, uma distância de uns 40 metros, mais ou menos, grita lá do fundo: Adão! Eu sou Adão também, eu tenho 2 nomes. Vocês podem me conhecer de Celso, ou Adão, ou Celso Adão. Adão, eu te amo, Adão. Né? Essa noite vai ter um show aqui, barraco de rua, viu? Não é casa, não. Vocês já viram essas barraquinhas que eles fazem no meio da rua? Levanta lá um capote e para dentro. Hoje vai ter show aqui, Adão. Obrigado, eu te amo, Adão. A alegria do cara era tanta, porque ele estava com uma cueca nova. Aí eu falei, meu Deus do céu. Confesso que eu chorei de alegria. Fiz alguém alegre, feliz. 2, né? Porque a cueca proporcionou que uma noite de amor entre os dois, entre o casal, né? Então ele ficou feliz pela cueca e a mulher e ele vai ficar feliz pela noite de amor que eles vão ter. Interessante essas coisas. E outras histórias maravilhosas que ficaria aqui a noite toda falando. Ontem mesmo, sabe? Você fica observando as coisas, as pessoas, sabe? Você fala, meu Deus, estou no lugar certo. É disso que eu preciso. Para saber que a vida não é aquela vidinha que eu levava. A vida é muito mais. Tem um sentido muito maior do que ser bonzinho. Para que quando eu morrer, ir para uma colônia espiritual, essas asas me atrapalham, viu? Poxa vida, para. Então, sabe, é isso que devemos entender. Jesus, ele sabe, né, de tudo o que está acontecendo com todos nós, porque ele passou por tudo isso. Eu costumo dizer que Jesus, ele já foi um Celso, já foi um Marcos, já foi um Zé, já foi um João, e já foi isso daí. Ele já foi matador, ele já foi criminoso, foi como eu. E hoje, depois de milhões de anos, ele está na condição que está. E o Celso, um dia ele vai ser Jesus, igual Jesus é hoje. E onde estará Jesus nesse dia? Em que situação? Nós temos uma sala de aula. Tem lá, chuta aí, 30 alunos. E dentro dessa sala de aula, eu acho que Deus chegou e falou assim, eu preciso de um aluno aqui para cuidar de um planetinha que nós vamos fazer
e precisam de alguém para cuidar disso daí, um jardineiro, né? Ah, Jesus, você é um bom aluno, venha comigo, eu vou te incumbir de uma missão, você vai criar um planetinho, pode dar o nome de Terra, e lá haverá muitas ovelhas para você cuidar. Mais de 5 milhões, é milhões ou bilhões? Bilhões, né? A cabeça tá... E aí se vira, tá bom? Imagina o tamanho desse espírito como deve ser. Imagina a responsabilidade para cuidar desse planetinho. E dizem que a Terra é um planeta ainda pequenininho em evolução. Também em extensão, mas em evolução. Onde o mal ainda predomina em todos nós. Quem nunca pensou mal de um vizinho? Quem nunca xingou num trânsito? Quem nunca cometeu um deslize qualquer? Quem nunca pegou o troco a mais da padaria? Oh, ele deu a mais. Aí, ó, antes que ele perceba. Esse é o mundo que vivemos. Um dia nós vamos chegar ao ponto... Ô, Dona Maria, só me deu dinheiro a mais aqui no troco, ó. Tá aqui, ó, por favor. Um dia nós vamos levar uma fechada de carro, ao invés de mandar, nós vamos pedir, vai com Deus, tapinha nas costas, e assim por diante. Um dia não haverá fome, não haverá mais esse pessoal com fome, bêbado. Que nem agora há pouco, antes de sair de casa, tem um boteco lá em frente de casa. Aí foi uma pessoa de rua, uma moradora, era uma moça. Tadinha, deu dó dela. Sabe, falando bobagem, impropério, grita e faz, gesticula. Poxa vida, Jesus ajuda essa menina aí. Sabe? Como ele falou lá na cruz. Ele não sabe o que está fazendo. Ainda é jovem, ainda precisa calejar muito a mão para poder ter noção das barbáries que nós fazemos. Está longe ainda de ouvirmos as responsabilidades que nós adquirimos. Estamos todos aqui porque fomos merecedores da misericórdia divina. Ó, Gê, você vai reencarnar, é uma oportunidade, olha, você vai conhecer a Odete, você vai ter filhos, aproveita a oportunidade. Seja um bom marido, um bom pai, uma boa esposa, e aproveite o máximo, porque eu não quero ver você aqui de novo, chorando, pedindo, implorando por uma bênção. Eu quero sorrir para você dizendo, puxa vida, valeu a pena. Quantos chegam aqui, se esquecem das responsabilidades que lhe foram dadas, fazem barbaridades da vida, se julgam detentores, né? Que eu fiz para Deus? Eu nunca fiz nada. Eu não pedi para nascer, não é isso que nós ouvimos muito aí? Eu nunca pedi, aquela filha, né, ou filho, né, bem valentona, né? Eu não pedi para nascer. Não, você não pediu, realmente você tem razão. Você implorou pelo seu nascimento. Você implorou pela oportunidade de receber essa bênção, de estar aqui para retificar a sua vida. E agora está ainda fazendo essas bobagens. Então, quando você desencarnar ou quando você morrer, você vai ver depois. Aí o que você vai ouvir? Volta. Como nós vemos nas nossas reuniões, espíritos que vêm sofrendo, chorando, sabe? Por favor, eu preciso de ajuda. O que eu estou fazendo aqui? Por que eu sofro tanto?
Meu Deus, alguém pode me ajudar? Implorando por uma ajuda, por um carinho. Pois é, se você tivesse ouvido papai e mamãe, você não estava nessa situação. E assim é com todos nós. É isso. Jesus, ele não tem nada de errado. Eu não vim trazer a paz. Eu quero que vocês aprendam. Porque é muito simples, né? Jesus salva. Jesus não salva ninguém. Ele mostra o caminho. Eu tenho que me salvar. Jesus me dá o caminho e eu vou fazer a coisa certa. Imagina uma professora que tenha várias classes numa escola qualquer. Então, cada classe de 20, 30 alunos, ela passa a lição de casa. Não é bonitinho? Gente, olha, vocês vão escrever 1000 vezes a palavra amor, tá bom? Vocês vão aprender o que é a palavra amor. Aí os alunos levam para... Aí a professora fala, puxa vida, é tanto trabalho para eles, né? Eu vou fazer para eles. Pega o caderno do João, amor, amor. Pega o caderno da Francisca, amor, amor. E fazendo o trabalho para todos. Aí vão dizer, nossa, como a professora é boazinha. Porque quando nós pedimos alguma coisa e achamos que fomos atendidos, aí nós falamos assim, nossa, como Jesus é bom, né? Jesus é maravilhoso. Quando as nossas preces não são atendidas, e isso a gente ouve, nossa, Deus é tão ruim comigo, eu não existo para Deus, eu peço, eu imploro e nada me acontece. Mas o que você está pedindo aí tanto para Deus? Eu sou pobre, eu queria ganhar na loteria e nunca ganho, pô. É tão bom pegar aí, talvez um prêmio aí da Mega Sena, mas Deus não me ajuda. Então tá, continua tentando, quem sabe. E às vezes a pessoa até ganha, né? E a vida, vai pro ralo. Porque não é dinheiro que você precisa, não é poder que você precisa. Nós precisamos de amor. Nós precisamos de paz. Eu preciso me acertar com o meu irmão, com a minha irmã. Por isso nós casamos. A responsabilidade do casamento não é só gerar filhos. Não é só isso. É entrelaçar novamente, sabe, os laços de amor, de amizade entre marido, mulher, filhos, sabe? Para dizer, puxa vida, vencemos. Como é bom sair daqui, desse planeta, sabendo que você foi amado, que você é lembrado pelas lembranças boas que você deixou, sabe? Que seria, né? Como é bom, né? Eu morri. Aí estou lá na espiritualidade, sei lá, no inferno onde que eu me meti lá, mas eu estou ouvindo um filho, um amigo, nossa, eu estou com tantas saudades dos céus. Isso deve encher o espírito de tanta alegria. Puxa vida, alguém gosta de mim. É o caso de André Luiz. Sabe, que nem quem leu o livro, quem viu o filme, quantas pessoas rezaram para André Luiz? Fora a mãe dele. Só uma, que era aquela mulher que ele atendeu lá no consultório, com muito contragosto dele, que a secretária, André, atende a ele. Pô, ele, tá bom, vai, vamos lá. E foi a única que orou por ele. Aí caiu a ficha dele. Puxa vida. E isso pode, que nem no caso dele, ainda teve sorte, né? Ele teve uma boa mãe, porque o pai dele, ninguém sabe até hoje onde que está. A mãe ele sabia. Então ele teve sorte, pelo menos um espírito, que é a mãe, estava tentando ajudá-lo. E essa moça, essa mulher, que orou por ele, pedindo a Deus para que ele estivesse
bem na vida. Então, eu acho que é isso, sabe? E eu vou ter que parar aqui, porque senão a gente vai até longe. Eu sei que o Marcão tá louco para pagar uma picanha para a gente, né? Então, pizza, desculpem, né? É minha fome de amanhã que já está chegando. Mas é isso, gente, tá? E vamos estudar o Evangelho. Só estudar não adianta, viu? Sabe, todo mundo, tem que estudar, tem que ler. Não, só isso não adianta. Tem que fazer, tem que atuar. Temos que imitar Jesus, sabe? Jesus fazia assim, não vou conseguir, eu sei que não, mas vou tentar. Eu tenho amigos que estão passos à minha frente. Não preciso imitar Jesus. Eu vou imitar quem está passos na minha frente. É o melhor jeito de a gente se melhorar. E esse está seguindo atrás do outro. Eu tenho um amigo muito querido. Já nos conhecemos há muito tempo. Aliás, 2. E eu procuro seguir e sempre lembro dele. Ele tem nome e sobrenome. E se Deus quiser, ainda a gente vai se ver muito aí. Ele vai ficar de saco cheio de me ver. Gente, uma boa noite e um bom final de semana. Então, depois dessas palavras, que nós nos lembramos da nossa verdadeira situação na Terra como encarnados, procurando aprender um pouco mais e praticar os ensinamentos. Senhor, pedimos que recolha essas vibrações que saem de nós neste momento de gratidão por estarmos aqui, lembrando as suas palavras, e distribua, Senhor, onde há tristeza, aonde há dor, aonde há, Senhor, pessoas precisando do seu amor, da sua misericórdia. Cuida, Senhor, de todos aqueles que estão a caminho conosco, frequentadores, trabalhadores, aqueles que estão com seus nomes na caixa de vibração. E cuida, Senhor, das tarefas de paz que continuam neste momento, que todos que por aqui passarem, Senhor, levem o melhor passe de refazimento e a melhor energia para os seus lares. Esteja conosco, nos abençoe agora e sempre. Graças a Deus.